Você já recebeu aí? Tá gravando? Bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na janela. Muito bem, então estamos de volta. Mais um bate-papo na janela, uma delícia de trocas e conversas e experiências. Nosso nono encontro e o primeiro de 2026. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui conosco na nossa janelinha. E, Cris, contigo. Feliz 2026. Estamos agora em fevereiro, mas estamos aqui também no Ano Novo Chinês, né? O Ano do Cavalo, com movimento, também traz aquela coisa da lealdade, né? Daquela força do movimento, da lealdade, da beleza. Então, que 2026 seja um ano inspirador de energia. E, ao mesmo tempo, Val, a gente, antes de adentrar em 2026, vamos fazer nosso link do final de 2025. E para você, como é que foi essa mudança de energia de 25 para 26? E como é que foram os seus encontros familiares? Bem conectado, Cris. Foi muito bacana. Inclusive, nós aproveitamos as nossas dicas aqui, né? Foram muito bacanas, principalmente com relação à inclusão, porque nesses encontros de família sempre tem alguém faltando, alguém que gostaria de estar e não pôde, está longe, alguém que não foi chamado porque o grupo achou que talvez não fosse bom participar, né? Então, aquelas pessoas que já não estão mais aqui, que em natais passados faziam parte da mesa e nesse Natal não estão, porque já não estão mais desse lado. Então, a ideia de compor um elemento de participação que represente, né, o que representou naquele momento quem não estava, foi muito bacana. Eu recebi feedbacks muito bacanas, inclusive de uma pessoa que me mandou, me mandou fotografia, ela me disse assim, olha, fazem 2 semanas que eu fiz esse buquê de inclusão, todas as folhas caíram e as flores estão lindas ainda. Eu fiz ele representando o meu pai e o meu irmão que não estão mais aqui. E eles estão, então, também reportando o quanto as relações ficaram mais harmônicas que natais anteriores, com o fato de ter feito a inclusão. E no meu Natal também foi muito legal, porque eu peguei um bojo com pedras, né, e coloquei luzinhas lá dentro, né, e avisei todo mundo, olha, esse aqui é a representação de todos que não estão nesse Natal, e que gostariam de estar aqui, ou que nós gostaríamos que estivessem, né, eles representam isso, e foi muito bacana. Foi um Natal diferente, a gente teve a participação de primos e de amigos que em natais passados não estavam por lá, mas um encontro de família bem proveitoso. E, claro, como sempre, né, os movimentos que a vida traz, ela tira a gente daquela zona de da suposição de algum tipo de controle, né, quando nós fazemos um planejamento de longo prazo, finaliza 2025, já traçando os projetos, 2026 eu vou fazer, vou acontecer, né, e daí a vida vem e diz assim, acho que não vai ser bem assim. E aí é isso, né? Então, e a gente olha para a vida e diz, ok, é isso. Então, vamos fazer o que é possível, né? Cris, e o teu, como é que foi aí? Ô, Val, o meu Natal e o meu Ano Novo foi introspectivo. Tive algumas demandas familiares complicadas, então isso me trouxe mais para introspecção, para o meu autocuidado e uma certa tristeza. E nesses meus movimentos eu optei em me acolher, cuidar um pouco de mim, mas foi com consciência, e apesar da família estar toda presente, eu senti a necessidade de ficar comigo. Então, fiz os movimentos de inclusão, principalmente no Ano Novo, que eu estava melhor, e fizemos, coincidentemente, homenagem à minha família paterna, e durante o jantar a gente falou sobre isso, né, de estarmos ali, incluindo a minha família paterna. E meu pai está bastante vulnerável, né, bastante sensível, então foi bem simbólico tudo isso. Eu segui e ainda estou muito introspectiva e reflexiva. Eu não sei muito qual é a energia que está acontecendo, mas
eu sinto muita densidade e uma necessidade de me recolher. Então, os movimentos são muito mais internos do que externos. Esse é o meu ambiente nesse momento. E eu acho que é muito bacana falar sobre isso, porque isso também faz parte da inclusão, né? Porque quando a gente fala em incluir e excluir, normalmente a gente faz relação com pessoas e coisas, né? E no momento em que nós precisamos fazer esse movimento de olhar mais para nós, de acolher aquilo que nós estamos vivenciando, isso também é uma inclusão, né? É eu olhar para isso com carinho e com acolhimento, né? Dizer sim, é isso mesmo, é o que temos por hoje, né? E temos também todas aquelas outras mulheres ali presentes, né? Temos a forte, temos a advogada, temos a consteladora, temos a guerreira, temos todas elas ali, mas também temos a frágil, a que precisa de colo, a que de alguma forma se encontra mais sensível, né? Então, quando se fala em inclusão, e eu acho que é muito bom a gente falar sobre isso, é a gente ampliar esse olhar, porque tem muitas partes nossas que nós, de alguma forma, rejeitamos, ou porque não queremos ver, ou porque temos vergonha, né? Ou porque não queremos admitir, ou porque a nossa criança recebeu lá na primeira infância a informação de que não era bonito isso, que não era certo isso, né? E a gente faz sem se dar conta de que está fazendo essa exclusão, né? Então, eu acredito que quando a vida apresenta situações para a gente olhar, e a gente se permite, né, é um grande ponto de maturidade nosso. Eu como Mariana, né, como Ariana, com ascendente em Capricórnio e Lua em Leão, tem uma força ali dentro muito grande sempre, né, um ímpeto, um movimento, e para mim o maior ensinamento até agora de 2026 é ver que as coisas têm uma dinâmica e elas têm um movimento e elas vão acontecendo se você quer ou se você não quer, se você fez plano ou não fez, né? Aquilo que se apresenta é para você lidar hoje. E como eu lido com isso, né? Então, momentos em que, como você lida com a situação, né? E ao mesmo tempo conseguir olhar de forma ampla para ver toda a ajuda que a gente tem, né? Porque é uma ajuda, assim, de uma amplitude grande demais, né? Que é muito além do que a gente imagina dentro dos cenários, né? E daí aí a necessidade desse afastamento da situação, né? Porque quando a gente está olhando a situação muito de perto, é que nem ter um quadro na frente dos olhos. Você não enxerga as cores, você não vê a definição, você não vê nada, né? Mas quando você dá um passo atrás e você vê um pouquinho mais longe, você vê a beleza da arte que está ali. E eu acho que esse é o grande processo da vida também, porque a situação, ela, quando a gente está vivendo ela, tá no que a gente chama de olho do furacão, a gente tá como se estivesse com essa arte na frente dos olhos, sem enxergar. Mas quando a gente dá um passinho para trás e a gente vê mais amplo, a gente vê a ordem divina agindo em todas as coisas, né? E naqueles processos que parecem ser os mais difíceis, a gente identifica o amparo, né? Para dizer, olha, eu tô em pé e sigo, né? Estou sentindo nessa jornada, né, que a gente tem vivido, a minha em particular é a necessidade do silêncio, a necessidade do recolhimento, e ele não precisa ser um recolhimento pesado, né? Ele pode ser leve, sem cobrança, sem a minha autocobrança de performar ou de estar pronto o tempo todo, e as dinâmicas familiares acompanharam, percebendo um momento de recolhimento, respeitando esse momento de recolhimento. Isso, para mim, foi um sinal de muita amorosidade, de não julgamento, sem questionar o porquê, por onde, quando. Simplesmente respeitar. E eu senti um amor acontecendo ali, sabe? Sem precisar falar, só no respeito e na disponibilidade, se tivesse necessidade. E isso para mim foi muito bonito, porque é, a, a inclusão e a exclusão não tem esse significado físico, né? E
ganha uma outra camada, né? Ganha uma outra camada de percepção e de respeito. É uma vivência mesmo. E da mesma forma que a gente está falando dos nossos movimentos dentro dos nossos lares, né? Como que pode ser desafiador esse ano de 2026, e como já começou tão desafiador na política externa, hoje, né, nós temos aqui conflitos importantes acontecendo na geopolítica, e cada vez que eu ouço todos esses desafios, o meu movimento só aprofunda de análise e de reflexão, e de a gente conseguir silenciar de forma amorosa e consciente, para não ser capturado com tudo que está acontecendo, sabe, Val? E o que eu tenho escutado nas dinâmicas das outras famílias, das outras pessoas tão próximas minha, exatamente, as famílias estão em conflito por vários motivos, e o que eu tenho falado é, observe. A observação é tão importante quanto a reação, não seja reativo, né? Se observe, veja os seus limites também, porque a gente começa a ter que enfrentar tantas demandas e os nossos limites físicos, emocionais, psicológicos, o quanto que isso também precisa ser protegido, né? Então, eu acho, assim, a minha percepção, saindo de 2025, indo para 2026, eu sei que todo ano a gente fala a mesma coisa, né, que vai ser um ano desafiador, mas a sensação de densidade, para mim, está bastante pulsante. Como é que está para você? Então, eu te ouvindo e avaliando, assim, de forma mais ampla, eu tenho, assim, quando eu comecei a elaborar a tônica dos trabalhos para 2026, o que me vem muito forte é a necessidade de trabalhar a criança, porque os comportamentos, eles estão muito infantilizados. As respostas são muito reativas, como se tudo fosse pessoal, como se aquilo que você está pensando, se for diferente do que eu penso, você está só expressando porque eu penso diferente, entende? Então, levar para o lado pessoal e não ter a maturidade para ouvir melhor o que o outro tem para dizer, para compreender que aquela é a realidade do outro daquele momento, e que ele está sendo impactado por uma gama de influências externas que muitas vezes não tem nem percebido que está sendo manipulado, né, como nós também, esse cuidado com o que está chegando para a gente em termos de mídia, né, qual é a tônica, qual é a informação, aonde é que é para desviar o foco, aonde é para prender a atenção, o que tem por trás de cada informação que chega, né, então, isso tem me chamado muita atenção nesse ano de 2026. A questão da utilização das mídias, do WhatsApp, do condomínio, do Instagram, da quantidade de palpites, né, lembrando que cada colocação que eu faço, eu estou sempre falando de mim, eu nunca estou falando do outro, é como eu estou enxergando aquilo, com base na minha realidade. Então, cada vez que a pessoa se expressa, ela está falando dela, ela está contando como está esse universo. Quanto mais agressiva ela se expressa, mais ela diz o quanto ela está em conflito interno, né? Só que daí entra nos embates de reação, e daí, de repente, eu desligo aquilo, como se aquilo tivesse resolvido, né? Mas aquilo vibra, e essa energia envolve as pessoas, e essa energia mantém naquela densidade, e fica difícil transpor né? Se eu sigo alimentando aquilo. Então, esse olhar para nós e para nossa criança ferida em muitos momentos, que é tão reativa, né? Que responde daquela forma, como se fosse pessoal, né? Então, esse olhar mais amplo e esse olhar invocar o nosso adulto nas situações, né? O nosso adulto do hoje, porque a nossa criança, ela está reativa. E, de alguma forma, isso está sendo instigado, né? Está sendo instigado e segue vibrando com muita intensidade. E uma vibração que, como tu colocasse, Cris, ela tem uma densidade muito grande. Então, quando você começa a ouvir e repetir informações e receber informações, fica um sentimento de que a humanidade regrediu, né? De que nós estamos no caminho inverso da civilização. Mas, de fato, não é isso. De fato, você imagina o seguinte, se você tem, por exemplo, você tem um comércio, né? Você está querendo fazer uma divulgação do seu comércio, você vai comprar um minuto de comercial numa grande rede, esse valor é astronômico para você conseguir um minuto de comercial. Mas se acontece qualquer violência em qualquer lugar, eles falam horas. Aquilo ali rende, e aquilo rende. Então, aquilo ali alimenta, e alimenta o interno das pessoas. E o interno diz assim, mas se ele está tão ruim, eu nem estou tão ruim assim, então eu estou melhor, né? Porque,
né? Então, quebrei a perna, eu não quebrei a perna e o quadril, né? Eu tô melhor, então. Então, é como se tivesse um tipo de compensação e uma condição de infantilidade, né? Então, eu acho que olhar e ouvir, ampliar o nosso ouvido, sabe? Ter um ouvido mais seletivo para as coisas, porque cada pessoa está falando de si. E essas que estão tendo tanto espaço, elas estão trazendo informações muito ruins, mas fora isso, o mundo tem feito muita coisa boa. As pessoas, os projetos bons e lindos que estão acontecendo, as pessoas só que estão envolvidas com eles é que sabem, né? Eles não estão na mídia. E dá a impressão de que não existem, porque não estão ali, né? Então, talvez o momento em que a gente comece a dizer assim como as mudanças que estão acontecendo na área alimentar, que está acontecendo na área do álcool, né? A preocupação que nunca se consumiu tão pouco álcool, a mudança alimentar, ainda que isso seja coordenado pela indústria que quer vender mais suplemento, né? Mas aquele sentimento de eu vou abrir mão de alguma coisa em razão da outra, talvez seja o que a gente está precisando. Eu vou abrir mão de continuar ouvindo o que eu estou ouvindo, né? Porque isso aqui não está me alimentando de forma positiva, né? Isso aqui está me deixando intoxicado e me fazendo desacreditar no humano, né? E não é verdade, não é verdade. Como tu vê isso tudo, Cris? Essas escolhas que a gente faz ressoam também nos nossos sistemas, né? A gente esse canal é de sistemas e constelações, e a gente está falando de sistemas que a gente pertence, e nossos sistemas começam dentro do nosso sistema individual, né? Nosso corpo é um sistema. Nós somos um sistema, daí vem a nossa família, e é um sistema onde a gente mora, até o grupo de WhatsApp do condomínio faz parte do sistema do condomínio que a gente faz parte, e nosso sistema onde a gente trabalha. E essas escolhas conscientes, né, do que a gente pode fazer diferente daquele caminho que está sendo alimentado, daquela volume de informações do nosso condomínio de WhatsApp, né, que é nosso canal, e ali está sendo alimentado o quê? Eu me conecto, não me conecto, eu posso fazer um pouco diferente? Eu preciso fazer parte daquele grupo que só vê coisas negativas dentro daquele ambiente que a gente mora? Eu posso fazer um pouco diferente, criar uma energia um pouco mais positiva? Eu posso criar, não é falando de positividade tóxica, mas a gente elevar a conversa para uma solução, elevar para algo que seja produtivo e não simplesmente para acusatório, dentro da empresa a mesma coisa, ou mesmo, se for o caso, dar uma retirada para poder não ser também aquele ingrediente de densidade. Acho que é um pouco comum, a gente tem ouvido muito falar isso, né? Mas e a prática disso tudo, né? Como que a gente está praticando de verdade isso? Porque o nosso silêncio também é uma ação. Exato. Porque quando a gente silencia por algo que a gente julga não ser, naquele momento, mais adequado, não é nem o certo ou errado, mas é o mais adequado, também a gente se deixa levar pela maioria. Eu acho que eu me perco um pouco com essas conversas, Val, porque eu ouço muita gente falando a mesma coisa, e talvez seja os meus algoritmos, né? Porque nós estamos aqui sendo monitorados e sendo manipulados pelos algoritmos, e a gente está aí numa fase de se jogar nessa vida digital, né? Achando que isso é o que realmente acontece na vida, mas não é o que acontece, a exemplo das notícias, né? O que você consome, aquilo que vai se retroalimentando. Quando você falou da bebida, né? Eu não consumo álcool, então eu apoio essa postura do não álcool. E aí eu só recebo notícia de gente fazendo a mesma coisa que eu, e eu acho que tá todo mundo fazendo isso, mas não é uma verdade, né? Eu me senti pertencente àquele grupo, né? E saindo um pouco da nossa temática, mas ao mesmo tempo fazendo o link das constelações, agora a gente vai ter a vivência da NR1 nas empresas, que fala de saúde mental, que foi incluída a saúde mental, eu fui fazer um workshop de dias para falar sobre isso, e eles disseram que e a gente já sabe, mas é só para reforçar os estudos, né, que a necessidade do ser humano, a primeira necessidade do ser humano é o pertencimento, né, e é uma das ordens do amor, e esse pertencimento a que preço? Então, quando eu pertenço ao grupo que não consome álcool, eu me sinto cada vez mais forte na minha escolha de não consumir, achando que todo mundo não consome, e eu quero que ninguém mais consuma álcool, porque eu acho que é o melhor a ser feito.
quem disse, né, para mim é bom, para o outro não é, mas aí eu fico engrandeço no meu pertencimento da bandeira de não consumir álcool, e aí eu começo a achar que eu tô certa e o outro que consome tá errado. Aí já começa um conflito, que daí eu tô julgando o outro, né? E aí a gente vai para as constelações aonde essa história, né? Então, quando eu compro a mensagem, eu viro uma ativista. E quando eu viro uma ativista, quem é o outro? Eu excluo. Então, eu excluo aquele que faz o que eu não faço. E a gente volta para o círculo, né? Daquele ciclo que não acaba nunca mais. E hoje nós tivemos um evento na empresa que eu conduzo uma conversa de sexta-feira, e que eu achei muito bacana, um dos homens trouxe a pauta do feminicídio, porque ele tem visto na comunidade dele muitos feminicídios, e ele trouxe a dor dele, da comunidade dele, dentro da conversa, né? E é uma realidade dele, e aí ele traz, e para outro que não tem essa realidade acha esquisito, e aí tem o julgamento. Então, eu tô um pouco, como é que eu posso dizer assim? Eu tô observando tudo isso, porque as pautas estão começando a ficar cada vez mais são mais, tem uma certa agressividade de uma certa forma, algo que ficava um pouco escondido, né? Então, eram conversas um pouco de tabu, que agora elas começam a aparecer, mas aí vem emoção, inflama. Então, não sei que movimento desse que é da explosão para depois da expansão para depois da retração, não sei. Eu estou um pouco confusa, parece, né? Na minha fala, eu estou percebendo a confusão que eu estou tendo, mas é um dos movimentos que eu tenho visto ao meu redor, sabe? Tudo é muito polêmico, tudo é muito intenso, e vai para uma densidade, e o meu movimento pessoal é observar. E o interessante disso, Cris, é que as pessoas estão uma do lado da outra, mas elas não estão conversando entre si, elas estão conversando com a comunidade que o algoritmo manda. E esse é o grande ponto, porque as pessoas estão juntas, mas estão separadas. E talvez ali é que está o grande ponto, é se dar conta do ponto da manipulação. Quando tu falas do algoritmo, eu me lembro que um dia eu conversando com as minhas colegas de trabalho, eu disse, bem, com tanta mensagem, né, com tanta mensagem de amor, com tanta mensagem de reforma pessoal, de tanta que todo mundo está recebendo, as pessoas são obrigadas a se melhorarem. Daí elas me olharam, assim, com aquele olhar que diz assim, de que mundo tu estás vindo, né? Que mensagens? E se vocês não recebem todas essas mensagens? Não, não recebem. Então, o algoritmo estava me passando uma informação que não combinava com a informação delas, né? Assim como a gente trabalha com constelação e está dentro do movimento sistêmico, dá a impressão que todas as pessoas estão nesse mesmo movimento, porque todas as informações que chegam, elas têm essa direção, e na verdade não é isso, né? Então, isso mostra que a gente vai ficando vesgo, no sentido de que olha para um lado e não está vendo o outro, está com o olhar embaralhado dentro desse processo. E, em última análise, diz para nós que a nossa visão é só uma versão, que a nossa verdade talvez nunca foi tanto só uma versão, a minha versão, né? E quando a gente percebe essas reações tão intensas, a gente observa muito claro aquele comportamento da infantilidade. E quem diz assim, bem, então eu não brinco mais nesse campinho, então desse time aqui eu tô fora, né? Ou seja, se a minha verdade não prevaleceu, a minha versão não tomou conta, ninguém concluiu, quer dizer que ela não é certa. Não, não é certa, é um outro olhar de mundo, né? E que tá todo mundo certo no seu olhar de mundo, e que respeitar esse olhar de cada um é o grande ato de amor, né? Eu estava lendo ontem uma obra do Bert, onde ele estava narrando uma constelação que ele fez com relação à disputa entre países, né? Nesse movimento, o que ficou muito claro, que o único momento em que o campo se movimenta no sentido de acolher é quando todos estão incluídos. Que aqueles que se sentem vítimas só se sentem bem vistos no campo quando os chamados de algozes também fazem parte. E isso reformulou toda a forma do Bert também enxergar o processo, porque num primeiro momento, a pessoa que praticava um crime, né, ela era vista como sendo alguém que merecia uma exclusão plena, né, porque ela fez o pior ela acabou com a vida, ela fez o pior. Mas o campo mostrou que quando a pessoa faz isso, ela passa a fazer parte daquele campo de quem ele foi, de quem ele tirou a vida. E que aquele sistema só se acalma quando aquele algoz é incluído. Como entender esse processo, né?
nós vamos talvez compreender melhor esse processo quando nós vamos para aquilo que Jesus trouxe sobre os iguais, né? Que todos nós somos iguais, que não existem diferenças, né? E que não tem mais iguais e menos iguais. Que nós, como seres humanos, cada um no seu estágio, na sua condição, né? É tão importante quanto o outro na sua condição e no seu estágio, né? E como compreender isso quando isso fere o meu interesse, né? Então, o grande trabalho é a gente conseguir nos harmonizar com essa força divina que habita em nós e que habita em todos, né? Eu gosto de visualizar isso como se fosse um organismo, né? Como se fosse um corpo, né? E cada célula, com a sua perfeição, com a sua atribuição diferenciada, ela é muito importante ali. Como uma célula do fígado vai dizer para a célula do rim que ela é mais importante? A do sangue é mais importante, né? Não, quem está certo sou eu, quem está... Não. Então, quando todos estão em harmonia, aquele organismo está saudável, né? E eu acho que é mais ou menos isso. Então, quando a gente baixa, recolhe a bandeira, né? E olha para o outro como um igual a nós, que tem uma verdade, uma realidade de onde nasceu, de como se criou, e que aquilo que ele está falando dessa realidade, né? E quando eu olho para isso, mesmo sem concordar, mas com respeito, né? Eu acolho no meu coração o outro. E aí, com isso, eu consigo trabalhar mais essa harmonia. Eu acho que é nesse sentido que nós estamos precisando trabalhar mais a inclusão do todo, né? Até porque, Val, o outro não te pede a concordância. Quando ele fala para si próprio, né? E você tá ali como alguém que está ouvindo, sustentando aquela conversa, mas ele não quer tua concordância. E aí nós nos colocamos maior para dizer eu concordo ou não concordo, eu digo sim, eu digo não para aquilo que você está sentindo, que você está pensando, do que você está fazendo. Da onde a gente tira isso, né? Da onde a gente tira nosso silêncio e nossa presença para aquele que está falando e que quase poucas vezes ele quer a sua opinião, mas a gente se antecipa e já dá palpite, já dá solução, já diz aquilo que tem que ser feito, com as minhas experiências, eu digo aquilo que o outro precisa acontecer com o outro. Uau, né? E esse exercício é muito difícil, mas é muito bom a gente ouvir. Tem coisas que a gente precisa decidir junto, né? Dentro de uma empresa, dentro de uma casa. Mas quantas coisas a gente só precisa ouvir? E se ouvir também. E esse nosso lado estava ouvindo outro dia uma reportagem que uma das jornalistas importantes aqui de São Paulo, ela na verdade é de rede nacional da CBN, ela fez um livro sobre intuição, né? Então, que bom que a gente está significando coisas tão sensíveis e dando valor para aquilo que é o invisível, né? E, ao mesmo tempo, quando eu fui fazer o curso da NR1, que foi uma jornada, um workshop intenso e profundo, e tem muitas questões técnicas, né, de organização, para cumprir requisitos e tal, mas também eu vi um espaço, eu senti um espaço de outros saberes que as pessoas incluíam nas falas, que você reconhece, até da própria constelação, sabe? Assim, às vezes falas tão simbólicas, né? Onde você reconhece o outro, você reconhece quem veio antes, dentro de um mundo, de um treinamento corporativo, sabe? E eu falei, pô, que legal, né? De uma forma sutil, e é o que eu tenho feito também muitas vezes dentro do meu trabalho, a gente fala, né? A gente falou do nosso trabalho como advogada, né? A gente fez os movimentos e como a gente introduz algumas coisas ali que podem fazer assim, não podem não fazer sentido para todos, mas para alguns vai ressoar, né? E eu fiquei encantada, porque não foi o algoritmo que me levou, agora a gente tem uma legislação para cumprir. E dentro dessa legislação, se essa é uma opinião minha, né? Se a gente mantiver aquela objetividade, aquela mecanicidade, não é isso que ela está posta. Porque para a gente falar de saúde mental, a gente tem que transpor um pouco de simplesmente colocar diagnósticos, CIDs, sobre uma saúde mental, se eu tenho um burnout, se eu tenho uma depressão e tudo mais, isso é um pouco além. Porque você, para diagnosticar alguma coisa que é uma doença mental, como é que a gente vai falar disso sem falar da doença da alma,
né? Como é que a gente não vai falar sobre as doenças da nossa criança ferida, que você tem falado, né? Que você falou aqui nessa nosso encontro. Como é que as pessoas que vão interagir com essas pessoas que estão no momento de fragilidade, de vulnerabilidade emocional, psicológica, mental, a gente não poder reconhecer a psique e o que veio um pouco antes disso tudo. Então, a gente vai ter que falar disso dentro das empresas, sim. Né? E quando eu falei hoje, eu estava conversando com você aqui nos bastidores, né, que eu estou na empresa, e eu comecei a sentir necessidade de organizar alguns espaços onde que a nossa mente nos remete a coisas super sutil. Então, o fato de eu estar num ambiente que é extremamente corporativo, por que que eu não posso pegar um pedacinho e convidar a nossa mente para o sutil, para sutilizar mesmo aquele ambiente e o meu sentir? É o momento que eu tenho do meu sentir de sutilezas, né? E então esse nosso mundo hoje com os algoritmos, agora com as imposições normativas de cuidado de saúde mental, e a gente nem sabe hoje como tratar tudo isso junto, é uma loucura. Então a gente está num momento de experiências. Exato, e um momento bonito para isso, né? Porque também estão tendo possibilidades de experiência, né? Então, hoje já não se chama de louco, né? Já não se chama de a, a pessoa tá com algum distúrbio, se ela atende de forma diferente ou não, né? Então, na verdade, existe uma possibilidade dentro desse cenário todo. Tu estavas falando e eu estava me lembrando de um exemplo que o Andrei Moreira, o doutor Andrei Moreira, que no livro dele ele dá, ele no plantão do hospital, onde ele conduzia os residentes, né? Então, chegou uma senhora com a pressão altamente subindo e subindo alterada, né? E eles não conseguiam regular, e daí pega toda a parte técnica, né? E aí faz toda a avaliação técnica, não tem nada, né? Não consegue, né? A medicação não ajusta, e daí, por fim, então, eles sentaram, o grupo sentou com ela e disse, olha, tem alguma mágoa, tem alguma dor, tem algum perdão que precisa ser feito, né? E a pessoa desabou, e daí ela se sentiu acolhida, se sentiu ouvida, e a partir dali toda a pressão foi regulada, né? Quer dizer, onde é que está escrito isso? Agora, esse humano que acolhe, esse humano que faz a diferença, ter a oportunidade de falar, ter alguém que escute, né? Então, eu acho que isso talvez nunca esteve tão necessário, né? E eu acho que é importante a gente colocar aqui, Cris, também, por esse momento de inclusão, onde a gente tem essas dores que a gente começou falando hoje, que é a introspecção, que é o momento de acalmar, de calar, né? Mas a importância de buscar alguém também para nos ouvir, né? Quando a gente está precisando falar, buscar alguém para ouvir. E ser o ouvido de alguém que está precisando falar, né? Porque hoje as pessoas estão com 1 milhão de amigos e estão numa solidão que não tem medida, né? Então, ter esse apoio, e saber que todos têm, mas a gente precisa fazer o movimento, né? Quando a gente faz o movimento, o auxílio aparece. Muitas vezes as pessoas não identificam em nós, porque a fotografia do Instagram tá bonita, né? O Instagram tá contando que tá tudo bem, né? Então, os amigos também não vão perguntar se tá tudo bem, porque você já disse ali que tá tudo bem, né? Mas ter essa possibilidade, porque essa inclusão, ela ajuda nesse processo de saúde mental, né? Onde, às vezes, só o fato de falar, né? Porque quando a gente fala, a gente é sempre o primeiro a escutar, né? Só esse movimento já faz a diferença para um outro cenário. Talvez 2026 vai exigir muito disso, né? Porque isso é o que a gente também conversava nos bastidores antes, que é a questão do receber, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade em receber. Mesmo sem perceber, isso pode acontecer, né? Eu sou sempre forte, eu sou sempre isso, eu sou sempre assim, sempre assado, eu sempre dou conta. Como é que eu vou pedir ajuda, né? Quando eu pedir ajuda, eu vou reconhecer que eu tô frágil. Como é que eu vou ficar se eu... Então, essas máscaras todas, elas contaminam uma necessidade e às vezes dificultam um processo de forma desnecessária, um gasto de energia desnecessário, né? Que às vezes é só um dizer, olha, gente, tô precisando chorar, tô precisando de um ombro. Ok, vão ter vários ombros, sempre, né? E talvez 2026 tenha essa conotação, porque fora é muito intenso, e fora é a representação de como está dentro. Dentro também está muito intenso, né? Como acalmar, como conseguir serenar, como conseguir respirar mais, meditar mais, né? E ouvir mais, ampliar a percepção. E é isso, acho que o nosso papo está bem filosófico hoje, né, Cris? Eu termino, a gente já vai terminando, né? Já estamos indo para o fim, né, Val? Eu termino com ouvir a si mesmo. É o meu movimento, me ouvir. É, Aprendido. e eu termino com
a autoobservação das reações, porque as reações, as minhas reações diante dos fatos e das histórias, elas estão contando aonde eu estou com a ferida mais aberta, né? Então, eu acho que esse se ouvir com se observar na parte das reações, vai fazer uma construção diferente para um ano, para um grande ano, que está pedindo e esperando muito de nós, né? Nosso centramento, volta. É isso. Sempre nosso centramento. Então, eu deixo o meu abraço a cada um que esteve aqui conosco nessa janelinha. Quem se identificou, manda uma mensagem ali para a gente, diz se você gostou, se você se identificou, dá o seu palpite também, né? Porque é importante que cada um que nos ouça, né, também possa falar, porque esse espaço é um bate-papo na janela, né? Onde a gente abre o coração e se autoriza a falar sobre essa visão sistêmica, sobre as constelações, sobre o direito sistêmico e sobre a vida sistêmica, que é onde a gente está, né? Então, deixo meu abraço caloroso a todos, e lembrando que o Chico não esteve mais uma vez, mas na próxima, o Chico vai estar aqui conosco. Contigo. Eu deixo aqui o nosso sim para 2026, e eu convido a todos a dizer sim para aquilo que virá, e para aquilo que foi, e seguimos nos observando, e observando os movimentos, e olhando para os símbolos, né? Como diz a Lucelena, a vida é simbólica, né? Temos signos aí acontecendo a todo momento, em todas as esferas, do visível ao invisível. O visível tão palpável, mas ele antecede, o que antecede ele é o invisível. Então, que estejamos presentes, atentos, observando. E se a gente escorregar, escorregou. Só levantar. Só levantar. E se quiser ficar um pouquinho lá, também tá tudo certo. Também pode. Então, ficamos aqui, o sim para 2026. Val, meu sim para você. O meu sim para você também. E para todos. Bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na janela.